acho que estavam vindo para a igreja, sofreram um acidente aqui no Balão da Morte. Um carro com um motorista aparentemente embriagado bateu nelas, mas está tudo bem. A Giovana acho que foi para o hospital, né, com a Marina, com a filhinha delas, para ver se não aconteceu nada, mas elas estão bem. Então o pastor Marcelo está lá com o Tiniel e com o André e o Fábio para tentarem fazer a figura masculina ali no ambiente, porque a pessoa parece que está aparentemente fora de si. Então eles estão aqui no posto. Nós vamos orar para que tudo corra de acordo, né? Que tudo saia tudo certinho. Então vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento. Te agradecemos, ó Pai, pela bênção de estarmos aqui reunidos. Te agradecemos porque de uma maneira especial o Senhor nos traz para refletirmos um pouco nas Escrituras, aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Permita, ó Pai, que nós tenhamos um tempo aqui de edificação, um tempo de aprendizado, e em especial, ó Pai, queremos colocar agora essa situação ocorrida, para que o Senhor esteja tomando todas as providências dentro da Sua soberania, do Teu querer. Cuida, Senhor, da Giovana, cuida, Senhor, da Marina, da Célia, da Paula e daqueles que estão ali. Pai, cuida para que tudo seja encarado, enfrentado a partir da Tua vontade, e que algumas lições que posteriormente sejam extraídas possam ser aprendidas a partir daquilo que o Senhor tem de propósito, de princípio, de valores. E cuida deles, Senhor, proteja-os. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem descer para suas classes. Irmãos, nós começamos na semana passada apresentamos uma proposta de estudo, né, cujo título é As Batalhas da Vida, exemplos e lições sobre batalhas, sobre lutas. E nós vimos como nossas vidas, tanto em momentos bons como em momentos de luta, fazem parte de uma unidade que revela quem somos, que nos capacita e que nos move. Nós sabemos que Deus tem um plano eterno para cada um de nós. Nossa vida está conectada à eternidade. E por isso, irmãos, nós não podemos apenas enxergar as lutas. Nós precisamos enxergar o outro lado da história. Como nós podemos ser relevantes para o reino de Deus e para outras pessoas, né? A vida de Cristo nos mostra essa realidade. Se por um lado, irmãos, Jesus caminhou pelas periferias da vida, longe dos grandes palcos, se o seu nascimento foi humilde, se a sua jornada de batalhas e sua morte foi na cruz, por outro lado, irmãos, o seu nascimento trouxe algo simples e inteligente, num evento espetacular, com coros de anjos. Em sua vida, ele pôde restaurar a esperança e a dignidade das pessoas que se prostraram aos seus pés. Ele foi morto como bandido, mas venceu a morte e ressurgiu como Rei da Glória. E hoje está assentado à direita de Deus, para que na plenitude dos tempos o seu plano se cumpra por completo. Então, se nós olhamos a vida de Jesus como aquele que nasceu humilde, que sofreu perseguições e que foi morto na cruz, nós enxergamos apenas um lado da história. Mas quando nós olhamos a vida de Jesus a partir de uma outra realidade, de uma realidade mais ampla, nós percebemos que ele, desde o nascimento, atraiu para si não somente pessoas simples, como os pastores, mas pessoas da alta sociedade intelectual da época, como sábios vindo do Oriente. Nós vimos que, de uma maneira especial, a sua vida foi tomando contornos maravilhosos. Com 12 anos ele debatia com doutores da lei, e posteriormente ele começou um ministério de perseguição, mas de restauração da esperança. Nós vimos que ele foi morto na cruz, mas ele venceu a morte. Então, se nós enxergamos um lado da vida de Jesus, podemos imaginá-lo como um fracassado. Mas olhando o outro lado da história de Jesus, ou enxergando a história por completo, pode apagar o 4, isso.
Legal. Nós enxergamos um plano eterno se revelando na vida de Jesus. Ele então é o nosso paradigma, ele é o nosso modelo, ele é o nosso referencial. Então, a partir da vida de Jesus, nós vamos analisar durante esse mês algumas histórias. E nós vimos na semana passada a história da viúva de Sarepta, né? Elias foi chamado por Deus para um grande desafio, mas ele precisou aprender a tirar leite de pedra, a confiar contra a esperança, a caminhar mesmo quando tudo estava obscuro. Da mesma forma, a mulher, a viúva, com um filho para criar, sem dinheiro, sem recursos, prestes a morrer, foi usada por Deus, abençoada por Deus, mas abençoou a vida do profeta. Ou seja, tanto o profeta em jornada se tornou bênção na vida daquela viúva, como a viúva se tornou um instrumento de Deus para o cuidado do profeta. Então, irmãos, o que nós enxergamos na história vista na semana passada foram dois lados. A gente ficou mais ou menos estabelecido que é o lado A e o lado B, e até explicamos para os nossos jovens o que é o lado A e o lado B, porque eles não conhecem o que é o lado B de um LP, né? Então, nós vimos que tanto o lado A quanto o lado B faz parte da mesma obra. Então, hoje nós vamos estudar uma outra história, e essa história, ela é muito conhecida das pessoas, muito debatida, inclusive eu mesmo já preguei sobre ela, mas nós vamos tentar abordar alguns outros aspectos da vida, pode passar, de Pedro e os discípulos. Então essa imagem mostra basicamente um evento da história de Pedro e dos discípulos, quando Jesus se achega caminhando por sobre as águas, e o que aconteceu na mente, no coração de Pedro e dos discípulos. Ele é o nosso personagem principal, o apóstolo Pedro, mas os outros discípulos são de grande importância no cenário que nós vamos tentar construir. Talvez nós tenhamos alguns Pedros aqui na igreja hoje. Uma pessoa sanguínea, e todo sanguíneo aparentemente é uma pessoa mais carismática, que gosta de rir, né? Mas totalmente impulsiva, sem freios, corajoso e por vezes inconsequente, que tem muito a aprender e muito a ensinar. A vida de Pedro foi marcada por alguns eventos traumáticos. Em particular, dentre eles, Pedro cortou a orelha de um soldado na frente de Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro cometeu alguns erros no percurso do seu discipulado, e que são erros que, quando nós olhamos, nós vemos talvez uma infantilidade, uma imaturidade, ou simplesmente uma impulsividade fruto da sua personalidade. Mas um evento específico revela muito sobre Pedro e muito sobre como nós podemos encarar a vida. Irmãos, nós seremos expostos na nossa jornada a situações com o mesmo grau de dramaticidade da história de Pedro. E nós seremos forçados a decidir, escolher os caminhos pelos quais iremos percorrer a nossa vida. Então vou convidá-lo a abrir em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Versos 22 a 33. Mateus 14, do verso 22 em diante. Vamos ler. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus.
Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Com licença, irmãos, eu vou dar uma tossidinha, ok? Então, eu já fui ao médico, estou fazendo tratamento para minha bronquite, que depois da adolescência resolveu voltar, mas parece que ela não quer melhorar. Irmãos, veja que esse momento, ele foi planejado por Jesus desde o início. Jesus disse: vão, discípulos, vão indo que eu vou orar. E depois que eles já estavam no meio do caminho, então, Jesus desceu e foi até eles caminhando por sobre as águas. Por volta das 3 às 6 horas da manhã, depois de orar, Jesus fez a sua aparição. Os discípulos ficaram apavorados e depois então reconheceram a voz do Mestre. Jesus então pede que eles tenham coragem. Mas antes de analisarmos a coragem, pense comigo que no verso 28, onde Pedro, ainda duvidando que era o Mestre, ele pede: Senhor, se és tu mesmo que estás aí, pedes que eu vá até ti e eu caminharei então pelas águas junto com o Senhor. Então, eu vou fazer algumas perguntas hoje para vocês, para a gente refletir. Primeira delas, pode passar? Inconsequência ou ousadia? Quando Pedro pede para Jesus: me manda no meio do temporal, daquele vendaval, onda para cá, onda para lá, no meio do vendaval, ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ir até você. Inconsequência ou ousadia? Talvez as duas. Tanto uma como outra fazem parte da vida de Pedro. O limite que define a inconsequência da ousadia é um limite muito tênue. Uma pessoa inconsequente pode ter, por exemplo, uma grande experiência, caso não sofra os danos de sua escolha. Uma pessoa inconsequente, por exemplo, pode fazer uma roleta russa com um revólver apontado na cabeça, ou pode passar no meio de um cruzamento, rapidamente, no sinal vermelho, e depois que ele passou nesse cruzamento, ninguém bateu no carro dele, ou o revólver não estourou, ele tem aquela sensação de que ele é invencível. Então, uma pessoa inconsequente, ela pode ter uma experiência magnífica aos olhos dela. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa ousada, ela pode sofrer consequências também terríveis. Mesmo que tenha sido um risco calculado, uma pessoa ousada pode sofrer determinados prejuízos. Um exemplo disso: olha, eu vou pegar o meu dinheiro e vou investir na Petrobras, né? Se você fez isso talvez há uns 15 anos atrás, de repente você teve um bom rendimento. Atualmente, não seria um bom negócio investir o seu dinheiro na Petrobras. Mas, antes dos escândalos, se você ousou investir, você correu o risco de ganhar 100% do seu investimento em determinado período. Agora, se você ousou investir e estourou o escândalo da Petrobras, logo você teve um prejuízo. Então, a sua ousadia também foi punida. Então, o limite entre a inconsequência e a ousadia, ele precisa ser um pouquinho melhor trabalhado. Eu penso que Pedro, ele foi mais ousado do que inconsequente. Isso porque, primeiramente, ele não se lança ao mar no meio da tempestade. Então, imagine-se que uma pessoa inconsequente, no meio de, olha, é Jesus, ele mergulhasse nas águas, certo? A ousadia de Pedro, ela é revelada a partir do momento que ele diz o seguinte: se és tu, manda-me. Ou seja, ele reconhece a sua incapacidade de fazer aquilo. Então, pode passar, Ju. A ousadia repousava na ideia de que Jesus estava lá. E ele cria que Jesus estava no controle. E aquela seria uma experiência sem precedentes e que não se repetiria. Seria uma experiência de fé. A ousadia de Pedro estava relacionada à sua fé em Jesus. De que se Jesus poderia fazer aquilo, ele então também teria condições pelo poder do Senhor. Então há momentos, irmãos, em que nós estamos diante de oportunidades imperdíveis de crescimento na nossa vida com Deus. Quer seja em momentos de dor ou de alegria.
O Senhor está sempre nos proporcionando oportunidades, irmãos, que exigem de nós um passo de fé. E Pedro aceitou a oportunidade que Deus lhe deu. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa. Algumas vezes na vida eu já passei por situações, não de caminhar por sobre as águas, mas você talvez tenha tomado ações inconsequentes e quebrou a cara, porque deixou que os seus impulsos te conduzissem sem refletir. Talvez você já tenha sido inconsequente. Por outro lado, talvez você já tenha deixado de experimentar uma experiência profunda com o Senhor, simplesmente porque deixou de dar um passo de fé, de sair do barco, sair daquelas situações que te prendem. Irmãos, e eu vou dar um exemplo muito bobo, né, aos olhos de alguns, mas a aventura de você dizer sim ao chamado de Deus, de você dizer sim à experiência da vida comunitária, ela é uma experiência que exige um passo de fé. Por quê? Porque se você brigar com seu pai ou com sua mãe, é muito possível que depois de um tempo vocês voltem a se falar normalmente. Certo? É muito possível. Pode ser que alguns demorem um pouco mais, mas via de regra isso acontece. Na vida comunitária, você não tem vínculos de sangue com as pessoas. Então, se torna um grande desafio lançar-se ao abrir o seu coração para a vida comunitária. Porque pessoas que você vai conhecer o lado negativo, pessoas que você sabe que não são tão legais assim, né? E aí a gente demora para se abrir, por quê? Então a gente deixa de experimentar experiências cicatrizantes, curadoras, maravilhosas do relacionamento interpessoal, porque a gente tem medo de sair do nosso conforto. A gente tem medo de sair da nossa casa. Tudo nos paralisa. O ódio nos paralisa, o frio nos paralisa, o medo nos paralisa, né? Então nós deixamos de dar passos de fé no sentido de buscar mais a Deus. E quando eu digo passos de fé, não é assim, olha, pega seu salário e deposita aqui que Deus vai te dar em dobro. Isso é inconsequência. Isso é sofrer uma lavagem cerebral da liderança da igreja, né? Isso não é ousadia. Ousadia é você dar um passo de fé, de experimentar uma vida com Deus mais profunda. E Pedro fez isso. Talvez a característica de Pedro, da mesma forma que trazia prejuízos para ele, quando ele era impulsivo, por outro lado, favoreceu que ele experimentasse de Deus algo que nenhum dos outros 11 experimentou. A ousadia na vida com Deus é um ato de confiar que o Senhor pode proporcionar coisas grandiosas quando nós estamos em sua presença, em sua dependência, submissos à sua vontade. Pode passar. Pedro decidiu usar usando o dom da fé, né? Então é o Senhor que nos capacita com essa experiência de nós buscarmos. Mas orar não resolve. Quem disse que não? Irmãos, o que eu tenho visto, talvez hoje seja uma coisa assim muito triste, porque os cristãos eles têm deixado de usar aquilo que o Senhor nos dá como material para a nossa vida. Irmãos, a oração é um material para a nossa vida. Ele é um instrumento de transformação da nossa alma. É um instrumento de comunicação, mas nós deixamos de acreditar. Sabe por quê? Porque nós não estamos vendo. Envolve fé. Sair do barco, do comodismo, do jeito de fazer as coisas. Nós temos tentado desafiar as pessoas à oração, mas é algo que tem que brotar de dentro de nós. Nós estamos construindo uma comunidade, igrejas no mundo aí afora, que são pautadas única e exclusivamente na competência. Na competência. Eu sei fazer, e isso não é correto. Aos olhos de Deus, não somente a competência, mas o conhecimento, o caráter, a vida com Deus é fundamental. Igreja é feita de discípulos, não é feito de profissionais. É feito também de profissionais, também de conhecedores, mas também e principalmente de caráter e de discípulo. Então, o que Pedro fez foi dar um passo de fé, a sair daquele comodismo. Aí, uma segunda pergunta, pode passar? Covardia ou coragem? Em ambas, irmãos, em ambas, o medo é uma realidade. O que muda e define
uma pessoa covarde de uma pessoa corajosa é a atitude diante do medo. A covardia pode ser travestida de prudência, por exemplo, que diante do medo decido então recuar e não avançar, né? Então a prudência talvez ela seja simplesmente um eufemismo para a covardia em alguns momentos. Ou seja, do outro lado, a coragem para sair do barco não está isenta de medo, é justamente o contrário, né? O medo fica muito claro antes do passo de coragem. Um dos aspectos muito importantes de toda batalha é justamente a existência do medo. Medo de fracassar nos projetos, medo de fracassar nos relacionamentos, medo de não passar no processo seletivo, de não passar no vestibular, medo de não fazer diferente algo que estamos acostumados, de fazer diferente algo que estamos acostumados a fazer de determinada forma, medo de recomeçar, medo de se expor, medo de falar em público, medo de se abrir para as novas amizades. Irmãos, pode passar. O medo nos ajuda a ter cuidado, mas em muitos momentos o medo pode nos paralisar. E paralisados nós nos tornamos improdutivos. A covardia é a resposta tímida diante do medo. A coragem é a atitude de enfrentamento diante do medo. Então a pergunta é: Pedro foi covarde ou corajoso? Pedro ouviu Jesus pedindo que eles enfrentassem os seus medos. Ele disse: coragem, sou eu. Coragem, enfrentem os seus medos. Ou seja, nós podemos pensar que Pedro gostaria nesse momento de aparecer e que mais para frente, olha, eu não fiz o que Pedro fez de me lançar no mar porque depois ele passou vergonha, né? Mas isso nós veremos mais adiante. Mas o fato é que talvez para cada Pedro exista nesse mundo 11 discípulos covardes que preferiram a segurança do barco. Muito provavelmente, se a gente usasse uma estatística simples, para cada pessoa que decide dar um passo de fé e de se lançar com coragem, enfrentando os seus medos, existam tantas outras que não arriscam, principalmente na sua vida com Deus. E nós não estamos falando em arriscar na área sentimental, nós estamos falando em arriscar na área profissional, eu estou falando na vida com Deus. Nós não podemos negar, irmãos, as burradas de Pedro, o lado sombrio das suas ações. Mas nós também não podemos negar que ele se entregou com todas as forças ao projeto de discipulado proposto por Jesus. Sabe aquela pessoa que você fala assim, olha, nós vamos fazer um mutirão na igreja. A pessoa, eba, vamos lá, né? Eu imagino Pedro dessa forma. Pedro falou assim, se é para ir, eu vou com tudo. Se é para fazer, conta comigo. Nós vamos fazer um evangelismo. Pastor, quer que eu faça tal coisa? Eu imagino Pedro dessa forma. Pedro, um cara tão impulsivo e tão dedicado, que ele se lançou de uma maneira assim, aparentemente inconsequente. Mas quando ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir até você, Jesus disse, o que Jesus respondeu? Ele poderia, como sendo Deus, dizer o seguinte, Pedro, para de aparecer, fica aí onde você está. Ele disse o contrário, ele disse, venha, saia do barco, venha na minha direção. Pedro então deu um passo de coragem mediante o chamado de Jesus. Por outro lado, 11 discípulos foram covardes e tiveram que aprender pela sensação de fracasso. Mas um incidente talvez deixou os outros discípulos com um certo grau de satisfação. Pedro sucumbiu logo depois de alguns passos. Quando ele reparou que o vento estava muito forte e ele começou a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o antes de subir no barco. O texto mostra, eu imagino ele pegando na mão de Pedro e falando o seguinte, homem de pequena fé, você estava indo tão bem, por que você duvidou? É mais ou menos o que a gente faz com as nossas crianças, quando elas estão aprendendo a andar, quando elas estão aprendendo a andar de bicicleta. A minha ainda não aprendeu, viu, gente? Então, quando a gente está ensinando os nossos filhos, a gente sempre fala, tenha coragem, você pode. Eu não vejo Jesus expondo Pedro. Logo depois desse incidente, eles sobem no barco. Então, eu não vejo Jesus expondo. E aí a pergunta que eu faço, que é extremamente importante para nós entendermos o lado A e o lado B de uma batalha. Pode passar. Fracasso ou sucesso? A vida de Pedro, nós poderíamos dizer que foi uma vida de fracasso
ou uma vida de sucesso com este evento? Irmãos, antes eu quero esclarecer para vocês uma coisa: fracasso não é necessariamente um fato. Não é necessariamente um fato, mas uma perspectiva que temos com base em alguns valores. Se nós valorizamos o dinheiro, uma pessoa que estudou, se dedicou, mas que não tem dinheiro, é um fracassado. Mas se nós não valorizamos o dinheiro e valorizamos a convivência familiar como bem maior, e a pessoa mesmo desempregada consegue ser feliz, então essa pessoa não é uma fracassada. Veja que o fracasso é muito questão de perspectiva. Então algumas pessoas poderiam pensar assim, aos nossos olhos, e aos olhos dos 11 que ficaram no barco, pode parecer que Pedro foi um fracassado, porque ele deu lá 5 passinhos na água, achando que era o dono, e de repente ele afundou, falou, Senhor me salva, teve que recorrer ao mestre. Mas se nós olharmos por outro lado, que nenhum dos outros 11 teve essa mesma experiência, Pedro foi um homem de sucesso, porque ele foi ousado, ele enfrentou os seus medos, foi corajoso, e ele de fato teve uma experiência inenarrável. Pode passar, Ju. Talvez para algumas pessoas, talvez para os 11, Pedro tenha sido um fracassado, porque foi incapaz de seguir andando sobre as águas. Mas o fato é que nenhum dos demais teve essa experiência espetacular. Foram covardes e permaneceram no barco. Irmãos, Pedro decidiu sair do barco do comodismo, pois o comodismo daria a ele a falsa sensação de segurança durante um tempo. Mas sem Cristo, o barco com certeza naufragaria. Com Cristo, a tempestade cessou. Então veja só comigo, qual era o lugar mais seguro para estar? Dentro do barco ou com Cristo? Com Cristo. Logo não importa se dentro ou fora do barco. Essa é a principal mensagem. Então às vezes nós estamos com uma vida tão redondinha no nosso jeito, no nosso modus operandi, né? O jeito da gente fazer as coisas, que a gente tem medo de sair dessa comodidade, sair desse ambiente seguro. Sabe por quê? Porque ao sair do ambiente seguro eu preciso me abrir. Mas irmãos, na vida com Deus, se nós não nos abrimos, não tem como Deus ser o comandante. Se nós estamos tendo controle sobre tudo, e a gente vai acontecer em determinado momento que o Senhor vai começar a tirar a nossa segurança. Ele vai começar a tirar, falou assim, olha, tira a mãozinha daí que eu que vou cuidar. Afasta um pouquinho aqui que eu sou o Senhor da sua vida. Então ele vai mostrando com pequenos eventos que ele quer ser o Senhor da nossa história. Mas para isso nós precisamos entender o que de fato tem nos amarrado. Assim, irmãos, como nossas vidas podem estar redondinhas, no entanto, se definham na parte espiritual, sem sonhos, sem desafios de Deus, e irmãos, sem algo que tenha peso de glória, parafraseando C.S. Lewis. Irmãos, o medo de fracassar não pode nos levar a desistir, e nem devemos achar que as nossas decisões são permanentes em todas as áreas. Um exemplo. Imagine que eu tenho estado aqui com vocês há 22 anos, há 15, 16 como pastor, 15 como pastor, e pastor em tempo integral de 2009 em diante, né? Então eu tinha minha atividade secular, e tivemos momentos alegres, momentos tristes, momentos de luta, e de repente o Senhor decide que não é mais esse o meu caminho, e que meu caminho precisa ser mudado. Eu não posso achar que a minha vida foi um fracasso, simplesmente porque 16 anos da minha vida foram investidos numa direção. A nossa vida pode mudar a qualquer momento. Agora o Senhor pode me dar a aventura de viver toda a minha história aqui nessa comunidade, construindo mais 10, mais 15, mais 20 anos. Agora, a gente não pode achar que porque Pedro deu 5 passos, ele é um fracassado. Ele estava em treinamento, ele estava em discipulado. Jesus o chamou para sair do barco, para mostrar para ele que estar no centro da sua vontade é fundamental. A gente precisa então ser ousado para entender a direção de Deus, enfrentar os nossos medos com coragem, e essa questão de fracasso e sucesso, se libertar desse tipo de situação. Quem aqui, por exemplo, nunca se sentiu fracassado
Quando olhou um companheiro, um amigo, um irmão, um parente, você fala o seguinte: pô, o cara não estudou nada, o cara é milionário, mora não sei onde. Ah, olha, nossa, eu estou ralando pra caramba, meu casamento não dá certo. Eu estou fazendo... Irmãos, essas comparações, elas são nocivas. Porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um período, e talvez a gente deixe de considerar que a infelicidade, ela está muito presente em todas as camadas sociais, tendo ou não tendo dinheiro, tendo ou não tendo estudo. Na verdade, o ditado que foi traduzido para nós no português como a ignorância é uma bênção, mostra que muitas vezes, quanto mais se tem, mais se conhece, talvez a gente acabe se atribulando muito mais. A própria Bíblia diz isso. Às vezes a gente se atribula com tanto conhecimento, com tanta informação, e a gente deixa de valorizar as coisas simples, que é estarmos no centro da vontade de Deus. Como cristãos, irmãos, nós precisamos romper com determinados padrões que nos ingestam e nos mostram um mundo reducionista. Nós almejamos uma vida que é produto do meio que nós vivemos. Mas eu admiro aqueles que rompem com esses padrões e são felizes em Cristo, seguindo a satisfação que não vem deste mundo. Tudo que o Senhor nos proporciona nesse mundo é bom, legal, amém por isso. Mas, acima de qualquer coisa, estar caminhando em direção a Cristo é fundamental. E não tem nada de mal nós fraquejarmos em algumas vezes e dizermos: Senhor, olha, me socorre porque eu não estou entendendo. Eu estava forte, eu não entendo, Senhor, mas eu estava tão bem. Eu caminhei, dei 4 passos, 5 passos, mas agora eu estou frágil. Irmãos, faz parte da vida com Deus a fragilidade. Faz parte da vida com Deus Ele mostrar que não dá para a gente confiar nas nossas forças. O fato de Pedro ter caminhado poucos passos sobre as águas não pode ser visto como um fracasso, pois nenhum dos outros discípulos teve a mesma experiência. Mesmo que por alguns instantes, Pedro experimentou o poder de Deus em sua vida. E aí a gente vem para uma última pergunta antes das lições: independência ou dependência? Tem muita gente, irmãos, que acha que o chamado de Deus, a transformação que Ele faz, é para nos tornar mais independentes. Veja que coisa, né? Quando a gente cria os nossos filhos, a gente quer que eles cresçam e se tornem cada vez mais autônomos. Não independentes, mas autônomos, no sentido de que eles aprendem agora a escovar o dente sozinho, eles vão ao banheiro sozinho, aí eles tomam banho sozinhos, aí depois eles vão até a padaria sozinhos, e depois eles pegam um ônibus sozinhos, e a preocupação fica para sempre. Eu estou sentindo isso, né? Minha mãe falava, e meu pai falava, os adultos falam, e às vezes a gente demora para entender, né? A gente dá valor só quando a gente chega perto dos 40, a gente percebe que a gente não sabe nada. A gente percebe que tudo que falaram era verdade, e a gente que insistiu durante muito tempo achando que a gente sabia fazer. Mas o fato é que nós criamos os nossos filhos para a autonomia, com um certo grau de independência. Por outro lado, quando a gente é forjado um discípulo de Jesus, ele nos forja para cada vez mais a dependência. Se como filhos humanos a gente cresce e alça voos, como discípulos nós vamos nos prostrando diante dele, cada vez com mais dependência. E todas as experiências que ele nos leva a passar é para que nós entendamos que nós precisamos depender dele. O problema é que a gente segue a mesma lógica, a lógica sociológica e a lógica espiritual. A gente põe no mesmo patamar. Então hoje eu muito sei, eu estudei, eu fui professor, ou eu fiz isso, ou eu fiz aquilo, eu já canto há tanto tempo, eu já toco há tanto tempo. Então a gente começa a achar que esse conhecimento nos dá independência em relação ao corpo e em relação a Deus. E é justamente o oposto. Aos olhos de Deus, quanto mais a gente caminha, mais a gente tem que se prostrar. Quanto mais a gente tem responsabilidade, mais a gente tem que depender. Então quando Pedro diz: Senhor, me salva, que eu estou fraquejando, é aí que está o segredo. Não é vergonha para ninguém a gente falar: Senhor, eu não sei o que fazer. Não é vergonha para ninguém, irmãos. Minhas decisões profissionais e pessoais, por exemplo, são partes menores do todo que estão nas mãos do Senhor.
nós não podemos achar que o discipulado para o qual ele nos chamou, é um discipulado para dentro da igreja. A igreja é apenas uma parte. Pode passar. Em todas as áreas da vida, Deus quer caminhar conosco. Não é possível termos segurança em todas as áreas. Se for assim, o homem passa a ser Deus, e não o contrário. Nossa vida não está dividida entre religiosa e secular. Dependemos de Deus em todas as áreas da vida, e Ele pode e quer nos ensinar em cada passo uma lição. Veja que coisa interessante, né? O Senhor nos chama para que a nossa vida seja depositada nas mãos dEle, e nós nos tornemos mais dependentes, para que Ele então possa nos ajudar em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. Pedro ousou, Pedro teve coragem, e ele experimentou o poder de Deus. Mas o medo ganhou espaço novamente em sua vida. Não há nada demais nisso. Neste momento, é hora de parar e de buscar a Deus. Ele espera isso de nós. Ele espera um grito de socorro. Ele estendeu a sua mão, ele ajudou Pedro antes de subir no barco. E ainda mostrou, se você tiver fé, se você confiar em mim, se você depositar a sua vida, você vai dar não mais 4, mas 5 passos. E depois você pode naufragar, mas aí você vai caminhar de novo mais 7 passos. E aí você vai subindo, aí você vai se fortalecendo, não porque você pode, mas porque você depende de mim. Algumas lições da história de Pedro, pode passar, isso. Lições da história de Pedro e dos discípulos no barco. Primeira delas, há momentos, irmãos, momentos em que nós precisamos dar um passo de fé, enfrentar os nossos medos e sair do barco. O que talvez seja o barco na sua vida? O que te dá uma certa sensação de segurança? O que você tem medo de abandonar? De repente a sua privacidade? De repente a sua privacidade. Um exemplo, falo por mim. Quem me conheceu, acho que as pessoas até que me conheceram não conseguem lembrar disso. Mas quem me conheceu há 20 anos, 22 anos, que eu estou aqui, eu sempre fui uma pessoa fechada. Eu sempre fui uma pessoa, a Viviane talvez, as minhas Vivianes, né, a minha irmã e a minha esposa, saibam que eu sempre fui uma pessoa que ninguém sabia do que estava acontecendo na minha vida. Eu vinha, até quando eu assumi como pastor, eu subia aqui, eu botava minha gravata, eu pregava, e ninguém sabia das minhas lutas, dos meus problemas, das minhas crises. Mas chegou um determinado momento que o barco começou a pegar fogo. O barco da segurança, da autossuficiência. E eu precisei falar o seguinte, ou eu pulo desse barco ou eu morro afogado nele. E aí eu me tornei uma pessoa que hoje conseguiu lidar com a privacidade de maneira diferente. Ah, mas o pastor exagera, às vezes fica contando a sua vida pessoal. Pode ser. Pode ser que seja inconsequência. Pode ser que seja ousadia. Pode ser que seja coragem. Eu não sei. Eu estou caminhando. E o Senhor está trabalhando nisso na minha vida. Então talvez a privacidade, talvez a sua personalidade, talvez o seu dinheiro, a sua família, o seu orgulho, o seu conhecimento, o comodismo da sua rotina, talvez o seu barco seja o seu vício. E aí, por medo de caminhar, por medo de dar um passo de fé, nós ficamos ali morrendo no barco, no meio da tempestade. Nós esquecemos que são justamente os barcos que podem estar sendo a causa do nosso naufrágio. E a gente está se apegando ainda àquele barco que está prestes a naufragar. Então é necessário dar um passo de fé na direção de Jesus, de ter uma experiência mais profunda, transformadora. É preciso sair do lugar comum. A segunda coisa, a batalha de sair do barco envolve confiança. Aí a pergunta é, em si mesmo ou em Deus? Quando nós saímos do barco, irmãos, nós ouvimos a voz de Deus para rompermos com o nosso orgulho, com as coisas que nos impedem de experimentar mais de Deus. Estamos, na verdade, confiando nos planos de Deus para a nossa vida. Eu não estou sair do barco, irmãos, não é simplesmente definir assim, não, a partir de agora eu vou ser assim, eu vou ser assado, esquece. Se for para sair do barco para causar transtorno no mar, nem saia, né? Fica no barco. Mas assim, não faça planos pessoais, de eu vou ser uma pessoa mais ousada, eu vou falar o que eu penso, já começou errado. Saia do barco na direção de Jesus, não na direção de si mesmo. Porque o barco é onde você é você mesmo.
mas a direção de Jesus, onde você deixa de ser você e depende mais daquilo que Deus pode fazer. Não é difícil, irmãos, encontrarmos pessoas que estão bem, com uma vida razoavelmente estável, mas que insistem em se fechar no barco do conforto. Nós precisamos aprender a confiar e a encontrar paz e alegria, não no nosso mundo, mas na aventura da vida. Na vida com Deus, de caminharmos ao lado do Mestre. Ao mesmo tempo, irmãos, em outro lado da história, nós precisamos acreditar que é possível ter essa experiência. Porque muitas vezes nós não acreditamos. Irmãos, David Wilkerson, que faleceu há alguns anos, pastor famoso lá nos Estados Unidos, ele escreveu um livro que virou filme, acho que se não me engano é A Cruz e o Punhal, mais ou menos assim, não lembro exatamente o nome. Ele escreveu uma mensagem que foi pregada por todos os seminaristas que já leram, né? Corações endurecidos na casa de Deus. E essa mensagem atribuída a David Wilkerson revela que é triste você encontrar os corações mais endurecidos no meio do povo de Deus. O povo não acredita que aquilo que eles estão cantando e falando pode acontecer. Eles não acreditam que de fato Deus pode transformar a nossa história numa aventura maravilhosa, numa experiência profunda de intimidade, onde Ele vai nos libertar dos nossos vícios, dos nossos pecados, onde Ele vai nos tornar pessoas dignas quando nós éramos indignos. Nós não acreditamos nisso. Então, no outro lado da história, nós precisamos crer no Deus que nós estamos professando. Talvez a pessoa amada, por exemplo, esteja ao seu lado hoje, e aí você se sente muito seguro com ela. Mas é muito melhor você se sentir seguro em Deus e deixar a pessoa que está do seu lado nas mãos do Senhor, para que vocês vivam uma aventura não de possessão, né? De possessividade, de agressão, né? Às vezes os relacionamentos nos sufocam. Irmãos, nós precisamos aprender que ter relacionamentos são bons, mas com o Senhor são melhores os relacionamentos. Quando nós temos o nosso casamento nas mãos de Deus, quando nós temos a relação com a nossa família nas mãos de Deus, quando nós temos a relação na nossa comunidade de fato pautada não na nossa vontade, mas na vontade de Deus. Uma experiência pessoal, irmãos, como eu disse para vocês, de ser uma pessoa fechada. Nesse tempo, eu me aproximava das pessoas sempre para ser um referencial. E depois eu tive que entender que eu não sou necessariamente o referencial. Eu sou simplesmente uma ferramenta. Estávamos falando hoje antes do culto sobre sermos ferramentas, né? E uma chave de fenda parada em cima da mesa, ela não faz nada. Não, mas essa aqui é automática. Parada, ela não faz nada. Ela precisa que o grande autor da nossa história use-nos de uma maneira maravilhosa. Então, a nossa vida só faz sentido quando ela está sendo conduzida pelo Senhor. Sair do barco, algumas vezes, é realmente entender que por nós mesmos nós produzimos isso. E o nosso fruto não permanece. Mas quando nós estamos saindo do barco, para que o Senhor produza através de nós, nós podemos dar muito fruto. Mas como? Nós vamos nos grandes palcos da vida? Dar muito fruto não é estar nos grandes palcos da vida. Dar muito fruto é fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Saia do barco, saia do comodismo, saia dos seus vícios. E terceira coisa, não podemos ter vergonha de fracassar. Pois fracasso, irmãos, pode ser apenas um ponto de vista. Eu falo por mim e por muitas pessoas que eu aconselho. A vergonha é um fantasma que assombra a vida de muita gente. O homem tem vergonha, por exemplo, de não ser o melhor amante. A mulher tem vergonha de não ser a mulher mais bonita no relacionamento. O filho tem vergonha de fracassar na frente dos pais. O seminarista tem vergonha de falar em público. A pessoa que faz parte de uma comunidade tem vergonha de estar na frente. A gente tem vergonha de fracassar. Irmãos, a vergonha do fracasso é algo que nos trava. Eu não estou dizendo que todos vão ser pregadores, todos vão ser professores, nada disso. Mas será que, por exemplo,
essa vergonha, ela não nos deixa, de certa forma, improdutivos? Às vezes a Carol, ela morre de vergonha comigo, né? Mas agora eu fiquei tranquilo que eu estou no mesmo grupo de pessoas, dos pais, das amigas dela, né? Outro dia eu estava lá em casa, dando os meus passinhos, né? Dançando lá em casa, sozinho, assim, né? E vocês imaginam a cena, né? O Rubens está ali, ó, dando risada, né? Você imagina a cena, eu sozinho, a Carol fala assim, ai, que vergonha, papai, não faz isso, né? Ela morrendo de vergonha, né? Fica dando risada, hein? Irmãos, mas quando a gente sente alegria no coração, e a gente está em paz, a gente passa a não ter vergonha de nada. A gente passa a ter vergonha de poucas coisas apenas. Então, se você está feliz, você tem consciência do que Deus tem para você, siga cantando, né? Viva feliz, né? Às vezes a gente tem esse medo, e a gente tem que expor um personagem social que seja aceito. Então, por exemplo, a gente, graças a Deus, a pós-modernidade, o pensamento atual, a modernidade líquida, ela não é simplesmente um problema, porque hoje ela aceita todo tipo de padrão, né? Aliás, dizem que nem existe padrão, mas na verdade existem vários padrões. Existia um tempo que o pastor, ele tinha que ter um perfil, né? Ele tinha que ser bem vestido, ele tinha que sentar nos tronos celestiais aqui atrás, e ele tinha todo um conjunto de artefatos, de palavras, de linguajares, de procedimento, que revelava que ele era um bom pastor. Hoje não. Hoje nos permitem ser a gente mesmo. Hoje é possível você encontrar grupos de pessoas, comunidades, que enxergam o seu pastor como um ser humano, como alguém capacitado para quê? Para fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade dos homens. Então, irmãos, o fracasso é simplesmente um ponto de vista. É simplesmente um ponto de vista. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, dançar em público, gargalhar alto, vergonha de falar de Deus e ser rejeitado? Por que vergonha de falar de Deus e ser rejeitado? A única coisa que pode acontecer é você ser rejeitado. Ai, mas eu tenho um trauma de infância, eu preciso tratar a rejeição. Legal, então trata a rejeição. Trata a rejeição. Porque ser rejeitado em nome do Senhor é glória, né? Se você é perseguido por causa do Evangelho, então é glória. Então nós não temos vergonha de nada, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Se não der certo, começa de novo, né? A gente tentou, não deu certo, pede socorro para Deus, fala, Senhor, olha, eu estava caminhando, acho que de repente eu tomei das tuas mãos o controle da minha vida, está na hora de eu devolver, né? Faz isso, não tenha vergonha de se arrepender. Essa é a aventura com Deus. Jesus, irmãos, nos segura pela mão quando nós pedimos socorro. Diz que nós precisamos ter mais fé, mas a todo instante nós temos que desenvolver isso. O medo de pagar mico, né? É na verdade simplesmente a forma de nós mantermos as nossas máscaras instaladas na nossa face para aceitação social. Falar de nossas frustrações, de nossos medos, tentar e não conseguir, não pode ser motivo para desistirmos. Nós não podemos ficar travados no barco simplesmente pelo fato de que algo não pode dar certo. A única coisa que pode acontecer se você não alcançar o seu objetivo é você não alcançar o seu objetivo. Ok, eu não alcancei. Senhor, o que o Senhor tem para mim agora? Minha missão agora não deu certo. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Olha o que diz o versículo para a gente encerrar. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Pedro foi inconsequente algumas vezes? Foi. Mas a sua ousadia fez com que ele experimentasse algo que nenhum dos outros experimentou. Pedro foi covarde ao negar Jesus? Ele foi covarde ao negar Jesus. Mas ele teve muita coragem para caminhar com o Mestre. E depois que ele errou, que ele vacilou, ele foi restaurado e continuou. Pedro dependeu de Deus. Pedro, ele não foi fracassado, mas ele simplesmente teve uma experiência de discipulado e que levou ao crescimento. E, irmãos, uma coisa espetacular, foi dado a Pedro o privilégio de pregar o Evangelho no dia de
Pentecostes. Foi dado a Pedro o privilégio de pregar na casa de Cornélio. Foi dado a Pedro o privilégio de ser uma das colunas da expansão do Evangelho. Talvez a gente pense assim, mas ele era um pescador. Mas o Senhor o fez pescador de homens, pescador de almas, para a glória dele. O que será que o Senhor quer de você? Saia do barco. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo tempo aqui juntos. Obrigado, Senhor, pela palavra que nós encontramos em Pedro, as lutas que ele enfrentou, mas a alegria e o privilégio que ele teve de ser teu discípulo, de padecer pelo teu nome, de caminhar sobre as águas, de enfrentar nas alegrias e nas tristezas o cuidado do Senhor. Quando ele errou, o Senhor o corrigiu. Quando ele acertou, o Senhor o abençoou. Quando ele teve dúvidas, o Senhor esclareceu. Quando ele teve medo, o Senhor o socorreu. Nós queremos ter essa vida contigo. Nós queremos experimentar todas as sensações possíveis. Ajuda-nos a caminhar. Ajuda-nos a perseverar. Ajuda-nos a continuar firmes. Ajuda-nos a permanecer como referenciais para uma sociedade que carece de cristãos autênticos, sem máscaras, mas que vivem a verdade. Obrigado, Senhor, pelo tempo aqui. E continue falando conosco. Receba a nossa adoração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.